A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Quero trazer aqui para vocês um estudo rápido, mas que dá aí para vocês terem uma compreensão um pouco mais da palavra de Deus. O tema é um quarteto divino. Você já deve ter visto aí pelo título da capa deste vídeo. Agora, no Salmo 85, Salmo 85, verso 10, está escrito: a misericórdia e a verdade se encontram, a justiça e a paz se beijam. Glória a Deus, louvado seja o santo nome. Neste texto que eu acabei de ler para vocês, do Salmo 85, 10, nós vamos aprender sobre um encontro maravilhoso entre 4 grandes virtudes espirituais: graça, verdade, justiça e paz. Esse quarteto divino só se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Nele, a graça, a verdade, a justiça e a paz se realizam e se completam. Vamos então para a palavra. Falando então primeiramente da graça. O que é graça? Graça é um favor imerecido. Graça é Deus nos amando sem a gente merecer ser amado. Graça é a gente alcançar o favor divino, o favor de Deus, sem nenhum merecimento. De acordo com o livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo 8, vamos para a palavra. Gênesis, capítulo 6, versículo 8, está escrito assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé alcançou graça aos olhos do Senhor em meio a um juízo divino, que era o que estava ocorrendo na época. Ou seja, não merecia, mas achou a graça. No meio daquela situação, Deus trouxe o grande livramento para Noé e a sua família. Isso é graça. Não porque Noé merecia, mas porque achou graça de Deus. De acordo com João, no primeiro capítulo de João, lá no Novo Testamento, livro de João, no capítulo 1, no versículo 16, diz: e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Então a gente já vai, avança aí um pouco. Não só Noé, não só no Antigo Testamento, mas também no Novo. Não só Noé, não só lá no Antigo Testamento, mas também para nós. Vou repetir, João 1,16. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. De acordo, meus amados, também aqui no Novo Testamento, no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 20, diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Vamos parar um pouquinho para rapidamente aqui lhe explicar. Quando a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, fala sobre a lei, ela está falando sobre o Antigo Testamento. Então veio, porém, aquela lei, aquela palavra, aquela graça que a gente acabou de ver lá em Noé. Mesmo no Antigo Testamento já havia graça de Deus, não é? Mesmo sem haver falado sobre a graça, Deus já manifestava a sua graça. Mas no Romanos 5,20 diz que veio, porém, a lei, ou seja, veio a palavra. Lei também é palavra, não é só o Antigo Testamento, mas lei também significa a palavra de Deus, a Bíblia, para melhor dizer para você. Então veio, porém, a palavra de Deus para que a ofensa, ou seja, o nosso pecado que abundou, caísse por terra. Porque mas, esse mais sem i quer dizer mas, porém, entretanto, contudo, todavia. Então, mais onde o pecado abundou, ou seja, quando a gente errava, quando a gente vivia nas práticas do pecado, que a gente abundava no pecado, fazia o que dava na telha, na cabeça,
Pois é, onde abundou aquele pecado na nossa vida, superabundou a graça. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor, com a graça dele, nos alcançou. Essa graça nos deu força, nos deu unção, nos deu mais da graça de Deus. Ou seja, quanto maior o pecado, maior foi a graça de Deus para perdoar e para lhe colocar próximo a dele. Você deu para entender o que significa essa graça? Mais um pouquinho para frente, no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo hoje, está escrito assim. Então só esse versículo aqui. Efésios 2, 8, que diz assim, ó. Porque pela graça sois salvos. Olha só. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. Isso é dom de Deus. Então, por isso que Deus diz, não foi vocês que me escolheram, eu vos escolhi. Porque a graça de Deus, é pela graça de Deus que nós fomos salvos. E glória a Deus que a graça do Senhor nos alcançou. Mas vamos ao segundo integrante desse quarteto divino. Qual é? A verdade. Graça, verdade, justiça e paz, não é isso? Então vamos à verdade. Verdade, o que é verdade? Verdade é a exatidão dos fatos. Verdade é a realidade sem máscara nenhuma. Verdade é a ausência do fingimento, da hipocrisia, do engano. De acordo com Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, Deuteronômio 32, no versículo 4, 32, versículo 4, diz assim: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto ele é. O que é que o versículo diz? Que Deus, ele é a verdade. Então não tem como a gente desassociar Deus da verdade. Não tem como fazer algum arrumadinho com Deus sem a verdade. Porque primeiramente Deus conhece todas as coisas e ele é a verdade, ele prima pela verdade. De acordo com o livro lá de João, já no Novo Testamento, livro de João, no Novo Testamento, no capítulo 14, versículo 6, diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, nós acabamos de ver que Deus, ele é a verdade. E agora nós vemos escrito o quê? Que Jesus é a verdade. De acordo ainda com esse livro de João, no capítulo 14, nesse mesmo capítulo, no versículo 17, diz assim, ó. Nós vimos que Deus é a verdade, Jesus é a verdade, e olha o que João 14, 17 diz: o Espírito Santo da verdade. Ou seja, não vou ler o texto todo, que vou pegar aqui só o que a gente precisa, não é isso? O Espírito da verdade. Então, o Espírito Santo também é a verdade. Então, nós vemos a Trindade. Deus é a verdade, Jesus é a verdade e o Espírito Santo também é a verdade. De acordo, meus amados, ainda com João, no capítulo 17, no versículo 17, olha o que vem a Bíblia dizer: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha lá, Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo de Deus é a verdade e a palavra de Deus é a verdade. Então você sabe que para trabalhar com Deus, em oração, fazer a obra, enfim, tudo referente ao reino de Deus é a verdade. É com a verdade que você vai alcançar qualquer coisa da parte de Deus. O terceiro integrante desse quarteto divino é a justiça. E o que é a justiça? A justiça é tudo aquilo que é reto. Justiça é tudo aquilo que é correto. Justiça é tudo aquilo que é justo, que é de direito. Justiça é a virtude moral que inspira o reconhecimento do direito dos outros e faz dar a cada um o que é seu.
Deus, ele é justiça. Amém? De acordo com os Salmos no Antigo Testamento, livro de Salmos, aleluia, no Salmos 11, no verso 7, está escrito assim: porque o Senhor é justo e ama a justiça. Aleluia. O Senhor é justo e ele ama a justiça. De acordo com 1 Coríntios, no Novo Testamento, 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 30, está escrito da seguinte maneira: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Então Jesus se tornou, não é, parte de Deus, a nossa justiça. A nossa justiça se chama Jesus Cristo. De acordo ainda com o livro de Isaías, no capítulo 4, lá no início do capítulo 4, no versículo 4, diz: quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela com espírito de justiça e com espírito de ardor. Então o Espírito Santo também é um espírito de justiça. Lá no final da Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 19, Apocalipse 19, versículo 8, olha o que a Bíblia nos diz: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos, ou seja, a igreja gloriosa, ela está vestida de justiça. Deus é justo. Então tudo que você está pedindo, pensa bem, é justo. Entra nesse quadro: verdade, justiça, graça. Então vamos para o último e quarto integrante desse quarteto divino, que é a paz. O que é a paz? Paz, ela é sinônimo de tranquilidade. Paz, ela é sinônimo de harmonia no relacionamento, principalmente com Deus e com as demais pessoas. Paz, ela é bem-estar, é êxito em todas as áreas da vida. De acordo com o livro de Isaías, no capítulo 9, versículo 6, Isaías 9, versículo 6, diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia. Então Jesus, ele é o príncipe da paz, ele reina na paz, ele tem a paz. De acordo lá no Novo Testamento, no livro de João, no capítulo 14, no versículo 27, diz: deixo-vos a paz. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Aleluia. Então Jesus, ele nos deixou a sua paz como um legado. Mais um pouquinho para frente, em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 33, está escrito desta maneira: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então o nosso Deus, ele é um Deus de paz. Já mais para frente, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 3, diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então o Espírito Santo é um espírito de paz. Resultado desse estudo, meus irmãos, a conclusão é a seguinte: nós aprendemos aqui
que a graça, a verdade, a justiça e a paz, elas se encontram de forma abundante na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E desejamos, meu irmão, minha irmã, que você tenha aí um dia, um momento aí de que este quarteto divino se encontre de forma harmoniosa, abundante na sua vida, no seu coração. Levante a sua cabeça, enxugue as lágrimas, saia desse quarto, porque tem um futuro lindo que te espera. Vá à luta e receba tudo que Deus tem preparado para você. E quando a dúvida tentar invadir seu coração, diga bem alto: ninguém vai entender, mas Deus vai fazer acontecer. A graça, a paz, a verdade e a justiça dele na minha vida. Amém? Você toma posse dessa palavra, creia, receba, porque Jesus é bom no seu viver. No mais, meus queridos, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Um forte abraço, beijo está lá no seu coração e até o próximo vídeo.